Explicação do final do episódio 3 de The Last of Us. O episódio 3 de The Last of Us marca a maior saída da adaptação da HBO do jogo até agora. Aqui está cada elemento do final explicado. O episódio 3 de The Last of Us pode ser o melhor episódio da adaptação da HBO até agora e fornece uma infinidade de detalhes e levanta muitas perguntas com seu final. O episódio 3 de The Last of Us começa onde seu antecessor terminou, com Joel e Ellie fugindo de Boston enquanto ainda se recuperavam da morte de Tess. Com a dupla viajando pelo interior, o episódio muda o foco para o destino, a cidade de Lincoln. Lincoln é ocupado por Bill, interpretado por Nick Offerman em The Last of Us, da HBO, um sobrevivente que assumiu o controle da cidade no dia do surto, depois que todos os outros residentes partiram para as várias zonas de quarentena do país. O episódio 3 de The Last of Us foca majoritariamente em Bill e Frank, uma dupla que vem junto com belos resultados no mundo cruel da série. Das muitas reviravoltas ao longo do caminho até algumas grandes diferenças do jogo The Last of Us, aqui está tudo sobre o final do episódio 3 de The Last of Us explicado. Que doença Frank tinha? Um dos principais elementos da trama da sessão de Frank e Bill em 2023 do episódio 3 de The Last of Us envolve a doença de Frank. Após vários saltos no tempo, o último ocorrendo em agosto de 2023, Frank desenvolveu a doença de Parkinson. Frank mostra-se confinado a uma cadeira de rodas durante grande parte do dia, com a rigidez muscular que também é causada pela doença debilitante. Frank também afirma que sua doença não pôde ser curada antes do surto, o que significa que encontrar um médico como Bill sugere seria inútil no mundo pós-apocalíptico de Last of Us dominado por fungos cordíceps. Por que Bill se matou no episódio 3 de The Last of Us? No final da história de Bill e Frank, Frank insiste em passar um último dia perfeito com Bill antes de esmagar seus comprimidos e colocá-los em seu vinho para que ele possa morrer em paz, em seus próprios termos. Provavelmente, isso é uma resposta à sua doença, que tragicamente remove muitos aspectos de sua saúde anterior. Em uma reviravolta surpresa, especialmente para os jogadores do jogo The Last of Us, Bill revela que colocou as pílulas de Frank na garrafa de vinho que ambos compartilhavam. O que significa que Bill terá o mesmo destino de Frank. Esta é uma grande mudança em relação ao jogo original, pois Bill ainda está vivo quando Joel e Ellie, interpretados por Pedro Pascal e Bella Hansen em The Last of Us da HBO, deixam Lincoln. Em termos de por que Bill faz isso, tudo está vinculado à história que o episódio 3 de The Last of Us estava contando. O amor de Bill e Frank um pelo outro era tão forte que Bill não via nenhuma razão para continuar vivendo em um mundo sem Frank. Se Frank morresse e Bill estivesse sozinho, o propósito deste último de sobreviver teria desaparecido, o que significa que Bill queria ir com Frank trágica e romanticamente. Por que o final do episódio 3 de The Last of Us não mostra os corpos de Bill e Frank? As mortes de Bill e Frank no final do episódio 3 de The Last of Us levantam a questão de por que o programa não mostrou seus corpos. Depois que Joel e Ellie deixam Lincoln, a câmera gira lentamente para trás através de uma janela aberta na casa de Bill enquanto Joel e Ellie se afastam, presumivelmente levando-o ao quarto em que os corpos de Frank e Bill estão localizados, marcando a maior mudança na história de The Last of Us. Embora não estivesse fora de lugar mostrar os corpos em uma série tão horrível quanto The Last of Us, o raciocínio temático por trás de não mostrar Bill e Frank faz muito sentido. Ambos os homens foram o foco de uma linda história de amor em um mundo tão sombrio e seguiram seus próprios termos, juntos em paz. Mostrar os cadáveres de Bill e Frank teria prejudicado esse tema. Ao não mostrar os corpos, o final de Bill e Frank parece muito mais digno e não estraga a bela história e o final de tal ao mostrar os corpos decompostos desses dois personagens fantásticos. O que Ellie pegando a arma de Frank significa? No que diz respeito à história de Joel e Ellie, um dos maiores elementos que entrarão em jogo no futuro do programa é Ellie pegando a arma de Frank em The Last of Us. Enquanto o Bill de Nick Offerman mostrou manter muitas armas em seu bunker, o episódio 3 de The Last of Us mostrou um grupo de invasores atacando Lincoln e destacou a arma de Frank que ele guardava em uma gaveta. No final do episódio, depois que Joel e Ellie descobrem o que aconteceu com Bill e Frank,
Ellie encontra esta arma e a pega sem o conhecimento ou consentimento de Joel. Isso está relacionado à piada recorrente de Ellie pedindo uma arma nos episódios 1 e 2 de The Last of Us, mas também sugere coisas mais sombrias que virão no futuro. O próximo arco para Joel e Ellie que é conhecido do jogo envolve um grupo de bandidos no controle de uma cidade. No jogo, a cidade era Pittsburgh. No entanto, The Last of Us, da HBO, mudou para Kansas City. Enquanto a mudança de local é feita, a história certamente permanecerá semelhante, pois Ellie logo se deparará com a difícil realidade de ter que usar a arma de Frank. A história do vagalume de Tommy explicada. Como Bill e Frank morreram no episódio 3 de The Last of Us, o plano de Joel de deixar Ellie com eles não é mais possível. Diante disso, Joel diz que levará Ellie para a casa de Tommy. Esse benefício será duplo, permitindo que Joel verifique se ele está seguro depois que isso foi configurado no episódio 1 de The Last of Us e fornecendo uma maneira de levar Ellie aos vagalumes. Joel explica que Tommy era vagalume, o que significa que ele pode saber para onde levar Ellie. Isso fornece informações sobre sua vida após 2003 e o salto no tempo de The Last of Us e por que Tommy não estava em Boston com Joel em 2023. A carta de Bill prenuncia a jornada de Joel. No final do episódio 3 de The Last of Us, Ellie lê a carta de suicídio de Bill, endereçada a quem quer que seja, mas provavelmente Joel. Na carta de Bill, ele se dirige diretamente a Joel, pois o primeiro sabe que o último pode se relacionar. Bill afirma que costumava odiar o mundo e ficou feliz quando todos morreram. Ele continua dizendo que estava errado e que havia uma pessoa que valia a pena salvar. Essa pessoa era Frank. Bill diz que pessoas como ele e Joel devem proteger as pessoas e que Deus ajude qualquer um que fique em seu caminho. Embora Bill signifique que Joel deveria proteger Tess em sua carta, na verdade isso prenuncia a jornada de Joel com Ellie. No início da sessão de 2023 da linha do tempo de The Last of Us, Joel está com frio, cansado do mundo e odeia o mundo de maneira semelhante a Bill devido à morte dolorosa de Sarah. Eventualmente, porém, Joel perceberá que Ellie é a pessoa que vale a pena salvar para ele. E ele fará tudo o que puder para protegê-la. Isso prenuncia sua decisão final de salvar Ellie dos vagalumes, não importa o custo. A sequência final do episódio 3 inverte a cena do caminhão do episódio 1. Finalmente, Joel e Ellie deixando Lincoln no caminhão de Bill espelha o episódio 1 de The Last of Us. A cena no episódio 1 envolvendo Sarah quando ela e Joel estavam tentando escapar do surto é espelhada por Joel e Ellie dirigindo o caminhão de Bill com a música Long Long, de Linda Ronstadt Tempo, jogando. Embora essa música tenha sido importante para estabelecer os sentimentos românticos de Bill e Frank, corrigindo o erro LGBTQ+, dos jogos de The Last of Us, as palavras "vou te amar por muito, muito tempo", também podem se aplicar ao eventual amor entre pai e filha. Joel sentirá por Ellie, prenunciando sua futura jornada em The Last of Us. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se e ative as notificações para dar uma força pro canal.